Você conhece a nova ferramenta Color Warper do DaVinci Resolve 17? Essa é uma ferramenta que permite que você manipule a paleta de cores da imagem de maneira muito prática e precisa. E é isso que a gente vai discutir nessa aula. Muito bem, na aula de hoje a gente vai discutir sobre o novo Color Warper. Essa é uma ferramenta que parece uma teia de aranha projetada em cima de um Vector Scope. Se você ainda não sabe o que é o Vector Scope, dê uma olhadinha na aula aqui do canal sobre o Vector Scope. Mas basicamente ele é um gráfico de referência que permite você analisar a intensidade de saturação e a projeção de cores que você tem nessa imagem. Então, no centro do gráfico é uma imagem de baixa saturação e quanto mais ao extremo desse gráfico, mais saturação. E no decorrer da circunferência são as diversas matizes, os diversos pigmentos. Então você consegue analisar de maneira bem precisa as cores e as saturações da imagem. Agora, essa teia de aranha nova em cima desse Vector Scope permite que você movimente os pigmentos e as saturações de maneira bem prática. E você pode fazer isso de duas maneiras. Diretamente nessa teia de aranha, diretamente no gráfico de curvas, ou diretamente na imagem, utilizando a ferramenta de Qualifier. Vamos ver os dois processos. Então aqui a gente tem o Color Warper já aberto. Para você abrir no seu, basta clicar neste botão. Eu já vou deixar aqui também aberto o Vector Scope, assim a gente consegue ver o resultado final. E aqui a gente tem essa teia de aranha com vários vérticezinhos. E eu quero ter mais vértices. Então eu vou vir aqui embaixo e colocar 12 vértices para ter uma transição mais suave. Vou pegar aqui o mouse e eu quero afetar os tons vermelhos, que eles estão aqui caindo mais numa direção entre o vermelho e o magenta, e eu queria aqui um vermelho bem preciso, eu queria bem certinho na caixinha vermelha do Vector Scope. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar aqui a vértice mais de cima, que já tem aqui um círculo mais escuro. Perceba que tem vários círculos carinhos e um círculo mais escuro. Eu vou clicar nesse, que é bem o do extremo, e eu vou arrastar na direção do vermelho. Simples, não? Eu poderia clicar, na verdade, em qualquer círculo, mas eu peguei o extremo porque eu queria arrastar a linha inteira de uma vez, toda a linha. Se eu clico no meio da linha, eu vou fazer uma barriga, uma curvatura. Não é nenhum problema, às vezes você quer direcionar certas saturações para um determinado rio. Mas aqui eu queria mover todas as saturações, então eu movi a linha inteira de uma vez, e aí por isso é bem mais fácil fazer clicando aqui no extremo. Como eu disse no meio, ele vai fazer essa barriga, que eu não quero. Então eu vou dar um Ctrl Z. Eu comentei que eu também poderia fazer isso direto pela tela. Então vamos alterar o azul do fundo para que a gente tenha exatamente o azul, que é a cor complementar deste vermelho, que vai ser um azul meio prussiano. Se a gente olhar aqui no Vector Scope, ele está caindo mais na direção do azul puro, e eu quero aqui mais na direção do ciano, que é o oposto de vermelho. Para fazer isso, a gente vai fazer diferente. Eu vou vir aqui na paleta de ferramentas, marcar o Qualifier, se já não tiver marcado, venho aqui no tom de azul, e eu arrasto para a esquerda para mudar o pigmento e para baixo para mudar a saturação. Mas perceba aqui que esse ajuste vai ser feito no meio do gráfico. Ele não vai fazer na ponta. Então ele causa aquela barriga no gráfico. Não é nenhum grande problema. Eu poderia ter essa barriga lá no meio da linha, fazendo o ajuste do rio, do pigmento, em certas saturações, mas não em outras saturações. Mas aqui eu queria que todo aquele pigmento mudasse de cor. Então eu vou voltar e eu vou manualmente puxar o resto que faltou. Mas perceba que eu estou sobrepondo um tom de cor sobre o outro. Aqui acaba fazendo um ajuste muito brusco, porque eu tenho uma cor que eu não alterei e a outra eu alterei tanto que eu passei por cima dela. Isso pode acabar gerando alguns artefatos de cor meio estranha, algumas posterizações. Então eu vou suavizar essa transição, puxando essa linha inteira mais para o lado. Assim eu vou garantir que aqui também tem um ajuste e aqui também tem um ajuste. Eu ainda tenho alguma transição de cor entre esses tons, evitando ali uma posterização ou algum artefato com pressão estranha. Tá, mas vamos ver aqui o resultado final. Para isso eu vou clicar no botão do Node, aqui antes e aqui depois. Também pode fazer isso pelo atalho, Ctrl D no Windows e Command D no Mac. Muito prático e muito legal, né? Vamos ver agora outras ferramentas, outras funções mais avançadas dentro do Color Warper. Primeira coisa que a gente vai ver aqui. E se eu quisesse suavizar essas transições, para garantir que o centro do meu gráfico não recebesse alteração? Entenda que o centro do gráfico são as regiões de menos saturação. E eu quero manter elas com menos saturações e nos seus pigmentos originais. Para fazer isso, eu posso clicar aqui no pontinho bem do centro e clicar nesse círculo de resetar para garantir que não tenha nenhum ajuste no ponto neutro absoluto da imagem. Agora, nas regiões com um pouquinho mais saturação, eu vou clicar neste botão para selecionar o círculo inteiro. Então, eu clico num vértice e clico no círculo. E eu peguei o círculo inteiro.
E eu vou suavizar clicando na peninha. A peninha vai garantir que eu tenha uma transição mais suave de pigmento e de saturação. Perceba que quase voltou para o círculo original. Eu vou pegar uma linha mais para cima, seleciono ela inteira e eu também vou fazer com que a transição seja mais gradual. Não tanto quanto a de cima. E aí eu vou pegar o próximo, que também tem aqui os ajustes, a gente consegue ver que ajustes que aconteceram nesse vértice que eu selecionei, e eu vou suavizar ele um pouquinho mais, não totalmente, mas suavizar um pouco mais. E agora o ponto principal, que é onde realmente a gente tinha feito o ajuste, seleciono o círculo inteiro e vou suavizando de leve. Muito bem, como eu suavizei, o ajuste vai ficar menos intenso. Então eu tenho que conferir no gráfico se eu acabei não perdendo o tom de cor que eu queria. Então vamos ver aqui. O vermelho não está exatamente no vermelho que eu queria, mas o ciano parece muito bom. Então eu vou clicar aqui de volta nesse pontinho do vermelho e dar uma arrastadinha de leve. E pronto, agora está ótimo. Vamos continuar vendo as ferramentas de seleção. E se eu quisesse selecionar uma linha em vez de um círculo? Basta vir aqui e clicar neste botão. Ele vai pegar a linha do vértice atualmente selecionado. Também posso usar essa ferramenta, que é a Draw Selection, para desenhar seleções. Enquanto meu mouse estiver pressionado, ele vai somar a seleção. Soltei o mouse, ele cancela a seleção anterior e o novo desenho que eu fizer vai sobrepor o desenho anterior. Basta soltar o mouse, sobrepôs o desenho anterior. Então, conforme eu vou pintando, eu solto o mouse, essa vai ser a minha seleção e a seleção anterior é solta. Eu também posso selecionar tudo de uma vez clicando neste botão. Seleciono tudo, solto tudo. Se eu estou com a ferramenta de Pin selecionada, este mesmo botão vai fazer uma função diferente. Ele vai pinar todos os vértices e ele vai soltar todos os vértices. Mas o que é esse pin? O que é pinar? Imagine que você vai alterar o vermelho da roupa dela, mas eu não quero afetar a pele. Eu poderia ir nos vértices que estão mais próximos do tom da pele e travar esses vértices. Assim, na hora que eu arrasto o vermelho, a pele não muda de cor. Como é que eu faria isso? Primeiro, eu tenho que identificar o ponto. Eu vou vir aqui com conta-gotas, com o Qualifier, e na hora que eu passo aqui pela tela, ó, eu consigo ver que são aqueles dois pontinhos ali que pegam ali a pele. Então, eu vou pegar aqui o Pin, e eu vou vir aqui naqueles dois pontinhos, clico e arrasto, e aí eu arrasto por cima do ponto e ele vai ficar pretinho. Preto significa que ele está travado, pinado, e ele não vai receber alteração. Se eu selecionar agora com o mouse branco e eu puxar os pontos em volta, perceba como aqueles não vão junto. A não ser que eu clique diretamente nele. Eu posso ainda alterar ele, tá? Mas quando eu altero os adjacentes, ele vai ficar fixo e não vai mais seguir. Então, basicamente, o que eu faço é que ele não siga os outros pontos, mas eu ainda posso alterar aqueles pontos clicando neles e alterando se eu quiser. Perceba também que quando eu faço alteração numa cor, eu vou pegar aqui esse roxo e arrastar, e eu vou clicar agora fora, perceba que ele também automaticamente fica pinado. É só ver que ele ficou mais escuro. Se eu arrastar agora um ponto adjacente, ele não move mais. E agora este também vai ficar pinado. Eu vou dar uns Ctrl Zs para que esses pontos voltem para o lugar. E pronto, assim eu resetei eles para o lugar. Além desse gráfico que permite que você altere o pigmento e a saturação, tem um outro gráfico que permite que você trabalhe também com a luminância. Aqui a gente tem um gráfico bidimensional, então a gente tem duas dimensões, saturação por pigmento. No outro gráfico, a gente tem um gráfico tridimensional. Claro que a interface apresenta ele para a gente bidimensional. A gente tem basicamente um eixo contra o outro eixo. Imagine que é um cubo e você tem um eixo desse cubo e o outro eixo desse cubo e esses eixos se cruzam. E aqui ele está mostrando esses eixos paralelos com a câmera. Mas são dois eixos do cubo, que seria horizontal e profundidade, e de baixo para cima a gente tem a altura, que representa a luminância. Então a gente tem da horizontal aqui de um tom verde amarelado para um tom azul e deste outro lado do tom verde para o tom magenta. Então é basicamente como se a gente tivesse as cores opostas aqui, de um amarelo para o azul, de um verde para o magenta e de baixo para cima é a luminância dentro desse cubo que passa por todas as cores. Então aqui, diferente do anterior, além de eu poder mudar o pigmento, eu vou pegar aqui num tom meio avermelhado, que seria próximo aqui da roupa dela, e além de poder mudar o pigmento, eu também posso mudar a luminância, clareando e escurecendo. Eu vou resetar, porque eu não quero esse ajuste que eu acabei de fazer, então eu clico aqui nessa voltinha e eu reseto somente esse gráfico de cubo, ele não vai afetar o outro gráfico. Então esses dois tipos de Color Warper são independentes. E eu também posso utilizar o conta-gotas direto na tela. Então se eu quisesse, por exemplo, vir aqui no vestido dela, perceba que ele vai mostrar o pontinho nos dois eixos. Como eu comentei, esses eixos eles se cruzam,
eles não são independentes, é o mesmo plano tridimensional. Então uma cor ela não vai estar exatamente no meio só afetando um plano. Ele vai estar dentro dessa profundidade do cubo, afetando tanto a profundidade, quanto a largura, quanto a altura. Então o ponto está em algum lugar dentro desse 3D. Por isso ele vai aparecer nos dois planos. E eu quero pegar aqui um vermelho, e ele está aqui mais ou menos no vermelho. E aí se eu clicar e arrastar para cima e para baixo, eu deixo mais claro, mais escuro. E para a esquerda e para a direita eu vou mudando o pigmento. A gente consegue ver que aqui ele não vai ser tão pontual, principalmente também porque eu estou trabalhando com só 6 pontinhos, eu poderia colocar mais pontos. Aqui em vez de 6 eu vou colocar 12, e aí eu faço um ajuste um pouquinho mais pontual, mas ainda assim ele não chega a ser tão pontual quanto o outro ajuste, ele é um pouquinho mais agressivo. Mas a vantagem é ele permitir que você trabalhe também com luminância. Porém a desvantagem é que quando você trabalha com luminância, principalmente em arquivos comprimidos, você pode começar a perceber com mais facilidade artefatos, ruídos e compressões. A luminância é onde a gente mais percebe se tiver qualquer ruidinho, qualquer probleminha na informação digital. Então, principalmente em arquivos comprimidos, vai com calma nesse outro sistema de gráfico. Entre ele e os sistemas de curvas, ou trabalhar diretamente no ajuste primário, eu prefiro essas outras opções para a luminância. Mas vocês podem testar, talvez seja uma ferramenta que vocês achem interessante, que vocês se acostumem e encontrem maneiras legais de trabalhar com ela no seu dia a dia. Eu particularmente gostei mais deste outro projetado dentro do Vector Scope, eu achei muito útil, vai facilitar muito trabalhar com a paleta de cores nas imagens para os curtas-metragens, filmes, publicidade que eu colori, e provavelmente vai ser muito útil para você também. E para finalizar, se você quiser ter um ajuste mais pontual sobre o gráfico, independente de qual dos gráficos você está trabalhando, você pode clicar neste botãozinho aqui, expandindo o painel e te dando acesso aqui a um trabalho mais refinado. Se você tiver com 2 monitores, você pode puxar isso para o segundo monitor e vai trabalhar no monitor bem grandão esse gráfico, enquanto você visualiza pelo outro. E depois, se você quiser voltar para o lugar, basta clicar aqui em fechar e ele vai voltar aqui para dentro da paleta. Essa é uma ferramenta muito útil, então, para você trabalhar de maneira pontual em partes das cores da imagem, ajustando essa paleta de cor como você quiser. Tenho certeza que vai ser muito útil nos seus trabalhos, assim como também nos meus. Se você gostou dessa dica, não esqueça de curtir, compartilhar, mande para os seus amigos também. Se inscreva aqui no canal para ver as próximas aulas. Eu vou trazer vários vídeos diferentes de updates do DaVinci Resolve e dos diversos softwares Adobe. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!